Bom dia, estamos ao vivo às 11, passou um pouquinho, não são 11 em ponto, mas vamos lá, vamos às perguntas que vocês me enviaram. Eu mandei lá no grupo de Telegram um link para você poder escrever para mim o que você quer saber nessa aula. O tema da live de hoje é perguntas e respostas. Seja muito bem-vindo à live, Denison tá entrando. Para quem não me conhece, eu sou Ronald Perrini e eu ensino empreendedores de TI a fecharem mais contratos, tá? Eu recebi aqui, separei por ordem de chegada, em torno de 10 perguntas. Mas quem estiver comigo aqui ao vivo pode me fazer pergunta também que eu vou responder. E a live de hoje vai ser perguntas e respostas com o objetivo para te ajudar a fechar mais contratos para sua empresa de TI, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira pergunta que eu recebi foi: qual melhor maneira de abordar um cliente novo e convencer da necessidade do produto? Cara, melhor maneira de abordar um cliente novo. Tá, então vamos lá. Se eu vou. Ele quer saber a melhor maneira de abordar e convencer da necessidade do produto. Então, primeiro, o que eu gosto de fazer sempre é focar em encontrar o cliente que tem o problema que eu resolvo, tá? Então, pega esse conceito. Encontrar o cliente que tem o problema que eu resolvo. O que é isso na prática? Por exemplo, a minha solução, vamos dizer que eu venda uma solução de um sistema qualquer, num sistema financeiro, tá? Os clientes que não têm sistema financeiro, normalmente eles têm que gerir lá a parte financeira da empresa, né? A área financeira. Quem não tem sistema, como é que ele está fazendo hoje? Então eu pegaria, por exemplo, um bloco, tipo esse bloco aqui, e eu ia pegar uma caneta e ia listar como que as pessoas que não têm o meu sistema estão fazendo hoje, certo? E aí eu ia colocar no papel. Depois eu ia parar e pensar o seguinte: olha, o fato delas estarem fazendo da forma que estão fazendo, né, sem o meu sistema, acarreta qual o problema para elas. E aí eu ia listar os problemas, tá? Então esse é o ponto de partida. Agora, o mesmo exemplo serve se você for trabalhar também com substituição de sistema. Por exemplo, às vezes o seu cliente ele já tem um sistema financeiro e você tem o seu. Ó, a Amanda chegou na área, seja bem-vinda. Então, e você tem o seu sistema. Então, você tem que fazer o mesmo exercício para o seu sistema. Por exemplo, se eu tenho que levantar aqui, olha, o cliente que tem um outro sistema que não é tão bom quanto o meu, tá? Esse cliente, ele passa por quais problemas? O que o meu sistema faz de diferente e de melhor que o sistema do concorrente não faz? E aí você vai pegar alguns recursos e alguns benefícios do recurso do seu sistema, isso para caso de substituição, tá? Por exemplo, vamos dizer que eu venda backup. Eu penso o seguinte: olha, todo mundo tem backup, né? Então, se eu for vender backup, eu preciso que o cliente substitua a solução que ele faz hoje pela minha. E aí eu penso, poxa, um cliente que não tem a minha solução, quais problemas ele pode ter? E aí, caderninho, e aí eu começo a escrever, olha, ele pode ter esse problema aqui, ele pode tentar recuperar e não conseguir, ele pode, sei lá, perder as informações, ele pode estar correndo risco porque está salvando no próprio disco. Eu ia escrever tudo que ele pode estar acontecendo, tá bom? E aí eu ia prospectar os clientes focado no problema que eles têm. Sabe esses problemas que eu acabei de listar? São possíveis problemas que o cliente tem e que eu resolvo, né? A partir do momento que ele contrata a minha solução, eu vou resolver. Então, eu iria fazer uma prospecção em cima dos problemas que os clientes que não têm a minha solução possam ter, certo? Essa prospecção faria faria nas redes sociais. Então, eu faria um anúncio
eu falaria do problema e falaria, olha, você está passando por essa situação aqui? Se sim, clique aqui para saber mais. Entre em contato, um dos nossos consultores vai entrar em contato com você para fazer uma análise, certo? Ou então para você ganhar uma análise gratuita, por exemplo. Então, eu iria prospectar em cima do problema. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Quando eu faço isso, o que acontece? O cliente que entrou em contato comigo e marcou a reunião, eu já sei que ele tem um problema, certo? Por quê? Porque é mais inteligente, né? Você prospectar em cima do problema. E ele também, o cliente, ele já sabe que você resolve o problema. Então, a conversa já começa diferente, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. É o ponto da prospecção. Muitas pessoas visitam clientes e chegam lá no cliente e querem falar da sua solução. E olha só como isso é ruim, porque se o cliente ele está conversando com uma empresa de TI, certo? Um fornecedor de TI, muitas das vezes o cliente está curioso para saber qual é a solução que o fornecedor vende, né? E muitas vezes ele também quer saber recurso técnico, o que funcionalidade que tem, que se integra com o que, sabe? Características de tipo, armazena quanto, qual velocidade, enfim. Então ele quer saber características técnicas, tá bom? Só que, o que acontece, né? E aí o consultor chega no cliente e ele começa a apresentar qual é a solução que ele vende e ele começa a falar das características técnicas e o pior, o cliente do outro lado, ele está interessado. Esse é o jeito errado de fazer. Por quê? Porque quando o consultor ele está falando ali das características, o que o sistema faz, funcionalidade e tal, e o cliente está interessado, somente o fato do cliente estar ali vidrado e fazendo perguntas, isso por si só faz com que o consultor queira falar mais. E muitas vezes o consultor ele passa 1 hora fazendo reunião e quando termina a reunião ele falou pra caramba, o cliente aprendeu um monte sobre a ferramenta dele, ele encerra da reunião e ele pensa assim, poxa, eu acho que eu fui bem. Cara, falei tudo, ou então apresentei toda a solução para ele. Ele sai com essa impressão, né? E ele fala, agora beleza, eu acho que o cliente ele viu o valor sim. Só que tudo tá no campo do achismo. Ele fala, eu acho, entendeu? E muitas vezes acontece de ele sair da reunião, ele achar que foi bem, e aí passam 1 dia, 2 dias, 5 dias, 1 semana, 1 semana e meia, e aí ele começa a refletir e fala, mas eu não sei se eu fui tão bem assim. Talvez o cara não gostou. Talvez o cara esteja procurando outra solução. Talvez ele tenha visto outra solução mais barata, sei lá. Cara, quantas vezes eu já ouvi isso, tá? Quantas vezes eu já ouvi isso? E, ó, eu tô vendo o coração voar aqui. E problema de você trabalhar assim é que você precisa ser aquele consultor que você cria desejo e que mostra valor para o seu cliente. A diferença da gente que trabalha com TI é que a gente tem muito conhecimento técnico, sabe? A gente é bom tecnicamente. A grande maioria das pessoas que estão aqui são boas tecnicamente e se garantem. E a gente nunca vai ser aquele vendedorzão, sabe? Aquela pessoa que vai chegar no cliente e vai querer empurrar goela abaixo uma solução. Cara, eu duvido. Eu acho que da galera técnica, que tem conhecimento técnico, eu nunca vi ninguém que chegasse e falasse assim, eu empurro, sabe, goela abaixo. Eu já vi vendedores tradicionais, mas da galera técnica é muito difícil. Se eu já vi, eu não tô me lembrando agora nessa live, tá? E então, o que funciona bem? É você fazer um trabalho consultivo, você seguir uma sequência onde você faz uma reunião com o cliente e você demonstra para ele que a solução que você tem vai resolver os problemas dele. E aí, ao demonstrar isso, você está gerando valor para o seu cliente e está criando desejo também, certo? Olha, o desejo nada mais é do que uma promessa de futuro. Aliás, nem uma promessa, uma possibilidade de futuro. E essa é a definição de desejo. Para pensar comigo. O que é desejo?
né? O que é desejo? Eu falo assim, Ronald, você deseja ter aquele carro? O que é isso? É a possibilidade de eu no futuro ter o carro, certo? Chega para um vegetariano e fala assim, cara, vem cá, você quer ir comigo na melhor churrascaria da minha cidade? Certo? O vegetariano provavelmente ele não quer. Ele vai falar, não quero, não como carne. Agora, você fala para uma outra pessoa que é carnívora. Fala, cara, você quer ir comigo, com tudo pago, na melhor churrascaria da minha cidade? A pessoa vai falar, quero. Automaticamente essa pessoa tem esse desejo, né? Então, na TI é o mesmo conceito. É isso que você tem que pegar. Seguinte, você quer criar desejo? Primeiro, você tem que saber o que a pessoa valoriza e o que a pessoa quer. E aí depois você explica as características e funcionalidades técnicas da sua solução e você mostra como que a sua solução vai entregar aquilo que a pessoa quer. Como que um recurso técnico resolve um problema que a pessoa já te contou que tem. É assim que cria desejo. Porque o desejo é a possibilidade da pessoa ter aquilo que ela quer. Isso é o desejo, entendeu? E então, você como consultor, qual é o seu papel? Ao invés de chegar, abrir a apresentação e começar a apresentar lá o PowerPoint e mostrar toda a sua solução, o seu papel é primeiro sentar com o cliente e fazer perguntas, certo? Por quê? Porque o seu objetivo é ouvi-lo. É a mesma coisa que eu chegar para eu tenho a intenção de convidar uma pessoa para ir na churrascaria comigo, certo? Então eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso, primeiro, a pessoa acabou de chegar na minha frente, eu não conheço ela, e aí eu já me antecipo e já falo, fulano, tem uma churrascaria muito boa e tal, vamos? Posso fazer assim, né? Já chegar, me antecipar e falar. Mas é muito mais inteligente e eu corro menos risco se antes eu falo assim, fulano, você come carne? Você gosta? E aí a pessoa vai contar. Gosto. Ou ela pode dizer, não gosto. E se ela falar, não gosto, eu falo, é mesmo. Mas por quê? E aí eu quero entender como a pessoa pensa. Basicamente eu quero entrar na cabeça da pessoa para que ela me explique qual é o seu padrão de pensamento. Certo? E ela vai explicar, olha, eu não como por conta disso, daquilo e tal. E vamos dizer que para mim é muito importante que ela vá nessa churrascaria comigo. Não sei, porque eu tenho algum interesse, eu quero estar lá, ou então naquele dia eu quero almoçar lá, eu quero que essa pessoa vá. Então, se primeiro eu pergunto para ela como que ela pensa, né? Eu descubro os padrões de pensamento dela. Antes de eu fazer o convite, eu vou usar os argumentos que conectam com ela. Então eu falaria, olha, é o seguinte, então tá, eu sei que você não come carne, mas tem uma churrascaria muito boa aqui, é a melhor do Rio de Janeiro. Inclusive eles fazem uma promoção, eles incentivam vegetarianos a ir para a churrascaria, por incrível que pareça. Tem um buffet especial só de saladas, sem carne, com comida vegetariana. E você pode comer batata, essas outras coisas, né? Tem tudo lá. E se você não gosta de ver sangue, inclusive tem outra área que só sentam os vegetarianos. Não sei se você sabe. Mas a churrascaria, além disso, ela é linda, o atendimento é muito bom, tem uma vista pro Morro do Pão de Açúcar. Você vai ver o bondinho lá, né? Passando, se cruzando. Hoje tá um dia bonito, cara, o local é excelente e tal. Ou seja, no início eu tinha a intenção de ir para essa churrascaria e levar a pessoa, certo? Só que é muito mais eficiente eu primeiro perguntar para a pessoa, descobrir como que ela pensa, para depois eu usar os argumentos que vão conectar com essa pessoa. Entendeu? Então, e com TI é a mesma coisa, gente. Então, se você chega lá no seu cliente, você é muito bom tecnicamente, você sabe todos os recursos do seu sistema. Se você chega lá, o cliente ele tem um interesse de conhecer, e você primeira coisa, já pega e fica falando a reunião inteira, sabe? Você não sabe qual é o padrão de pensamento do cliente, não sabe o que ele valoriza. Então, fica praticamente impossível você influenciar. E como que você cria desejo em uma pessoa que você não sabe se ela deseja aquilo? Como que você mostra a possibilidade da pessoa dela ter um resultado, ou dela ter algo para ela, ou resolver um problema para ela, se você não sabe nem se ela quer isso? Cara, isso só por definição é errado. Entendeu? Então, você não sabe se você cria desejo ou não.
Certo? Então, cara, enfim, é, o que eu aconselho é que, primeiro, você chegue no seu cliente, então você comece uma sequência de fazer perguntas, porque você tem um objetivo por detrás, que é ler a mente do cliente e entender o padrão de pensamento dele. Depois que você lê a mente, entende quais são os problemas que ele tem, como que ele encara esses problemas, o que esse problema implica para ele, quais são as consequências. Depois que você entende isso, aí você fala, poxa, entendi, tá bom? Olha, cliente, olha, já te conheci, foi muito bom, agora deixa eu te apresentar como funciona a minha solução. E aí eu apresento e endereço tudo aquilo que tudo aquilo que eu julgo valor, né? Todas as características e benefícios da minha solução, e eu falo os benefícios perante aquilo que o cliente me disse que ele valoriza. Então, por exemplo, se ele fala assim, não, mas olha, eu tô com esse problema aqui é muito sério, e eu já tô com esse problema há 2 meses, e com isso sei lá, eu tô perdendo produtividade, eu tô botando 2 funcionários para trabalhar nisso, sabe, a semana inteira. E assim, já não aguento mais essa situação. Você sabe isso? Aí você fala, olha, então quando você instalar o sistema, vai acontecer que você vai ganhar produtividade, o sistema vai fazer isso, vai fazer aquilo outro e tal, e consequentemente você não vai precisar mais colocar 2 funcionários dedicados a isso e perder produtividade com eles. Ou seja, basicamente, o que você fez foi ouvir a pessoa e depois você diz para a pessoa, olha, o meu sistema entrega isso aí que você quer. Isso é um trabalho de um consultor. Então, na verdade, você conduzindo dessa forma, você não é um vendedor. Você é um consultor que cria desejo e no final o cliente acaba querendo comprar. Esse é o seu papel, entendeu? E é muito fácil para mim e para quem tá aqui, porque nós somos pessoas lógicas. Eu adoro uma sequência, eu adoro um passo a passo. É assim que eu aprendo. Então, eu preciso saber quais são as etapas. Então, eu sei que a primeira etapa é você fazer perguntas, depois você precisa ler essa mente do cliente, entendeu? Ler com profundidade e somente depois que você apresenta. Tá bom? É assim. Ó, o Pedro ele botou palavras de um vendedor nato. Cara, na verdade eu nunca fui um vendedor nato não, tá, Pedro Henrique? Eu, depois, tem um vídeo lá no meu canal do YouTube que chama de analista empreendedor de TI. Eu nunca fui vendedor nato, não. Depois você assiste lá a minha história. Mas eu sou uma pessoa que eu sigo uma sequência. Eu sou da linha da consultoria mesmo. Então, se eu sento com um cliente e eu executo, eu conduzo a reunião com a sequência que vai, primeiro, me trazer informação de como a pessoa pensa, sabe, fazendo perguntas. Se eu uso essa sequência, no final eu sei como a pessoa pensa, eu já conheço já o meu sistema, afinal eu sou técnico, então já sei as características, os recursos que ele tem. Então primeiro eu sei como a pessoa pensa, depois eu explico, olha, meu sistema ele tem esse recurso aqui que vai resolver isso aqui para você. Tem isso aqui, outro que vai resolver isso aqui para você. Ou seja, eu vou explicando como o meu sistema entrega para a pessoa o que ela quer. Tá bom? Maravilha, vou assistir. O Pedro Henrique falou. Então, é isso. E aí, como que você convence o cliente da necessidade de um produto? Basicamente é ouvindo ele. Tá? Então a pergunta era, qual era a melhor maneira de abordar um cliente? Eu expliquei aqui que é você prospectar certo, você prospectar focado no problema. Depois, a segunda parte da pergunta é como convencer da necessidade do produto. Então você convence primeiro ouvindo o cliente. Cara, qual é a necessidade de um vegetariano de ir numa churrascaria? É zero, né? Não é zero? É zero. Mas é possível? Pelo exemplo que eu falei aqui, é possível. Então, quem chegou agora e perdeu essa parte, depois volta para entender, tá? Então, é assim que você convence, tá bom? Próxima pergunta. Qual o melhor perfil de empresas para focar? Cara, essa pergunta é muito boa, porque eu aconselho o seguinte, se você já atende clientes, por exemplo, de um determinado tamanho, eu acho que existem níveis, né? Por exemplo, um cliente com 5 máquinas é diferente de um cliente com 15. Um cliente com 15 máquinas é diferente de um cliente com 30. Um cliente com 30 máquinas é diferente de um cliente com 70. Um cliente com 70 é diferente de um cliente com 200.
Um cliente com 200 é diferente de clientes acima de 300 usuários, certo? São empresas maiores, corporações, então são diferentes. Então, primeira coisa, qual é o melhor perfil de empresa para focar? Eu aconselho o seguinte: primeiro você vê quais são os clientes que você já atende, tá? Olha para dentro da sua carteira e vê. Olha, eu tenho, vamos dizer que você tenha 5 clientes. Então você vê qual é a maioria, tá bom? Dos clientes que você atende. E, enfim, então esse é o primeiro passo que eu faria, tá? O segundo, eu ia buscar para ver se eu tenho um cliente maior dentro da minha carteira. Pode ser. Vou te explicar como algumas empresas começam. O cara ele é muito bom tecnicamente e ele já é consultor, né, faz projetos, e de repente uma empresa tem um problema e alguém dessa empresa chega e fala assim: você não conhece algum consultor fera não e tal, e alguém indica. Aí vai lá esse consultor, chega na empresa e resolve o problema. Aí os gestores ficam encantados, falam: nossa, cara, você salvou a pátria. Você veio aqui e resolveu. Cara, você é muito bom. Ninguém conseguia resolver. Tava todo mundo tentando há dias. Caraca, muito obrigado e tal. Cara, você não presta um suporte. Faz um contrato com a gente. E aí o consultor fala: faço, tá aqui. E fecha o contrato e ele começa. Muitas empresas começam assim, tá bom? E aí muitas vezes esse primeiro contrato é um bom contrato. É um cliente bom, é um cliente que dá um dinheiro legal, certo? E aí o cara começa a atender o cliente. Só que aí depois, ao longo do tempo, vão surgindo outros, né? Vão chegando indicações e vão aparecendo outros clientes, ele vai lá e fecha. Mas muitas vezes são contratos menores. Então ele tem um contrato grande, de X mil, certo? E tem outros contratos pequenos. Se ele perde o grande, todos os pequenos não sustenta, ele quebra e ele vai ter que fazer outra coisa, certo? Então a empresa não se sustenta. Então o que eu aconselho? Primeiro, olha pela sua carteira de clientes e veja qual é o tipo de cliente que você atende em maioria. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem um cliente maior? Se você tiver um cliente maior, eu focaria em achar outros clientes desse mesmo tamanho. Tá bom? Agora, é igual subnichar. Por exemplo, imagina aqui que, vamos dizer, que eu tenho um cliente aqui principal, vamos dizer que eu atendo a um cliente com 50 máquinas, tá? Eu tenho um cliente aqui com 50 máquinas, mas os outros que eu tenho é tudo menor, de 10, 12 máquinas e tal, tudo menor. Mas eu quero encontrar outros clientes de 50 máquinas. Você pode focar a sua prospecção em cliente de 50 máquinas, pensando o seguinte: olha, um cliente de 50 máquinas, ele tem problemas diferentes de um cliente de 10, 12 máquinas, não tem? Para pensar. Pensa qualquer solução que você vende aí. Ele tem problemas diferentes, cara. Quem trabalha com infraestrutura sabe. A infraestrutura de um ambiente pequeno é uma, de um ambiente grande é outra. Muitas vezes dentro do ambiente pequeno não tem tanta preocupação com segurança, né? Às vezes não tem firewall, tá tudo aberto lá para a internet. Num ambiente grande não. No ambiente grande normalmente já tem. Então os problemas são outros. Sistema financeiro. Muitas vezes um escritório com 12 pessoas tem um sistema financeiro com uma necessidade. Precisa de um tipo de informação, um tipo de relatório. Já um escritório de 50 pessoas, não. Às vezes ele tem outra necessidade. Às vezes precisa puxar informações da controladoria, do contas a pagar. Às vezes precisa levantar estoque. Precisa de ter mais informações para ter relatórios mais complexos. Não é assim? Então você pensa o seguinte: primeiro, qual é o cliente que eu quero focar? Quais problemas esse cliente tem? E aí começa a prospectar em cima dos problemas, tá bom? E foca nesse cliente, tá? No tamanho de cliente que você quer, tá bom? Eu aconselho isso. Para você fechar com esse cliente, segue aqui o meu canal. É a melhor dica que eu te dou. E eu só falo de fechamento de contratos, desde a prospecção até fechamento e até pós-venda. E por que eu falo de pós-venda? Porque muitas vezes você, com uma carteira de cliente, você fecha novos contratos ou faz upselling, aumenta o faturamento de um contrato existente. Então, isso também é estratégia. Então, por isso que eu falo. Então,
segue aqui para você saber como fechar mais contratos, tá? Agora, a segunda dica que eu dou sobre o melhor perfil de empresa para prospectar é a seguinte: uma vez que você nicha, né, pelo tamanho da empresa e pelos problemas que uma empresa desse tamanho tem, você pode nichar também por setor. Então vamos dizer que você já atenda um escritório de advocacia, tá bom? Então você já atende. Então, se você conhece quais são os problemas típicos na TI de um escritório de advocacia, você prospecta outros escritórios de advocacia falando: olha, por acaso acontece isso aí na sua empresa? Aí você relata o problema. Olha, eu tenho experiência com TI e eu sei que muitos escritórios acontecem isso, travam, ou sei lá, ou perdem token, ou... Cara, enfim, ou a máquina está muito velha, ou não consegue acessar um sistema lá do Tribunal da Justiça e gera muito suporte e às vezes demora e... Enfim, tá bom? Então você pode falar, e isso acontece aí? Ou seja, isso vai conectar com a dor de outros escritórios, porque as dores são parecidas. Então você pode eu aconselho primeiro nichar em um número de computadores, de usuários, né? De funcionários que o cliente tem que você quer atender, certo? Mas você também, em paralelo, pode nichar por segmento, tá bom? Ó, vamos lá, deixa eu comentar aqui. Ó, o Edson ele botou assim: se muitos consultores tivessem essa mentalidade, tanto os consultores e quem procuram, ambos ganham. Claro, com certeza. Com certeza, porque o cliente ele precisa, cara. E o consultor também quer vender, ambos ganham, cara. O problema é essa falta de comunicação. É isso aí, tá, Edson? Ó, o Denilson. Ronald, uma dica de como prospectar um determinado porte de empresa. Tá, então, e aí eu tava falando exatamente isso, Denilson. Então você pensa, olha, quais são os problemas que esse porte de empresa provavelmente tem, tá bom? E aí você prospecta em cima do problema. Era isso que eu tava falando aqui para um escritório de advocacia. Se você quer prospectar uma empresa maior, cara, pensa qual é o problema que essa empresa maior tem. Agora, se você quer prospectar uma grande empresa, vamos lá, boa. Não sei se essa foi sua pergunta, mas eu vou aproveitar para responder, tá? Vamos dizer que você tenha vontade de prospectar uma grande empresa. Como que eu prospectaria uma empresa que tem mais de 2.000 usuários? Caramba, hein? Como que eu faria? A Michelle botou: essa dica de identificar as dores e abordar por aí funciona para todos os segmentos. Exatamente, funciona para todos os segmentos. Então, qual é a dor de uma grande empresa? Cara, deixa eu pensar uma grande empresa aqui no Rio de Janeiro. A Vale do Rio Doce é uma grande empresa. A Vale, cara, eu não sei quantos usuários tem, mas devem ser mais de 3.000. A Vale é uma grande empresa, eu quero prospectar. Então pensa o seguinte, olha, o gestor de TI da empresa, o que ele está preocupado? Ele está preocupado em deixar a empresa em compliance, tá? E ele está preocupado em sempre trazer novas tecnologias para a empresa. Afinal, ele cuida de uma grande empresa e ele precisa ter sempre um refresh tecnológico, né? Então, se eu fosse prospectar uma grande empresa, eu iria pela linha do que a pessoa precisa. Então, pensa só, qual é o problema de um gestor? O problema de um gestor é o que ele tem que gerir a área, ele tem que estar por dentro das novidades, tá? Do que está acontecendo no mercado, ele tem que estar com novas tecnologias e ele tem as metas lá do negócio da empresa para poder bater, certo? Esse é um problema do gestor. Então, o que eu faria? Eu escolheria um desses problemas, por exemplo, sobre novas tecnologias, e iria pedir visita para esse gestor, me apresentando, obviamente, né, como um consultor, e iria fazer visitas para poder oferecer um workshop e fazer uma demonstração de uma nova tecnologia para ele, que é muito aderente para grandes corporações, que tem tais resultados. Enfim, porque toda grande corporação ele já tem o sistema básico de qualquer solução, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que pensar o seguinte, olha, quem tem o sistema básico? Qual é o próximo passo? Sabe, como que ele deixa isso mais avançado? Como que ele deixa mais seguro? Mais dentro do compliance? Mais dentro das normas de segurança?
ou aumentam a produtividade do funcionário. Cara, você vai escolher uma dessas dores e você vai prospectar. E você vai falar, olha, vamos marcar uma visita para a gente poder falar, por exemplo, se eu fosse vender banco de dados, certo? Olha, vamos marcar uma visita para a gente poder falar sobre um novo banco de dados aí para o desenvolvimento das suas aplicações, um outro tipo de banco de dados, uma tecnologia nova, enfim, tá bom? E aí eu faria um workshop com ele, tá? Aí o que acontece? Olha só. Só que uma coisa é a prospecção. Outra coisa é o processo consultivo para fazer o cliente comprar, tá? Então, o processo você se mantém. Eu estou falando aqui de prospecção. Eu ofereceria um workshop, certo? No dia do workshop, quando eu chegasse lá, você acha, sinceramente, que eu ia sentar, falar, oi cliente, olha, obrigado por ter me recebido, eu sou o Ronald, sou da empresa tal, e obrigado por ter me recebido, então vamos lá, vamos começar o workshop. Você acha que eu faria isso? Abrir um notebook e apresentar? Se você acha que não, escreve aí, acho que não. E aí eu vou falar, por que não? Porque eu sigo só o processo, eu não vou apresentar uma churrascaria para um vegetariano. Então eu falaria, cliente, muito obrigado, você me recebeu, vamos começar o workshop, só que antes de eu começar a apresentar, deixa eu te fazer algumas perguntas, até mesmo para eu não tomar o seu tempo e ficar apresentando várias funcionalidades e recursos que não se aplicam aqui para o seu ambiente, tá bom? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Olha, hoje você tem sistema, aí eu falaria, você tem um sistema básico, né? E ele falaria, tem. Eu falaria, tá, o seu sistema básico, ele consegue gerar isso, entendeu? Então, eu já sei, eu já fiz o meu exercício antes, porque se eu vendo uma solução, eu tenho que saber. Então, eu já fiz o meu exercício antes, que na minha cabeça eu sei que qual é o próximo passo de uma grande empresa e a partir do momento que ela compra um sistema mais avançado, o que resultado que ela vai ter. E quais os problemas que ela tem de não ter um sistema avançado. E eu perguntaria, olha, isso acontece aqui? E isso outro? E isso, eu ia perguntar para descobrir como que a empresa está operando. E o fato dela estar operando da forma que está hoje acarreta alguns problemas. Então eu ia perguntar para descobrir quais são os problemas, entendeu? Depois de eu descobrir todo o problema, eu ia falar, tá bom, cara, obrigado por ter me falado. E eu ia deixar o cliente falar. Ele ia falar, sei lá, 40 minutos, eu ia só ouvir. Depois do cliente contar todos os problemas, como que ele funciona, eu ia falar, olha, muito obrigado, entendi como funciona a sua empresa, agora vamos lá, vamos usar o workshop. E aí eu começava o workshop, tá? Por quê? Porque eu estou respeitando a minha sequência. Tá bom? É isso. Ó, o Denilson falou, ajudou demais. O ATI Soluções falou, seria legal criar um formulário com perguntas a fim de tentar descobrir as dores? Não, isso é um exercício que você faz, ATI Soluções. Isso é um exercício que você faz. Você primeiro tem que estimar quais são as possíveis dores. E aí depois você pergunta sobre a situação. Entendeu? A situação acontece aqui, ó. Vou tirar um exemplo, tá? ATI Soluções. Um exemplo prático de um ramo do corpo humano, da saúde, tá bom? Certo? Então vamos lá. Você é especialista em TI, certo? Um médico de joelho, ele é especialista em joelho, certo? Um médico que é especialista em joelho, ele sabe que se o joelho está lá, ele sabe que, sei lá, é articulação e falta ali, sei lá, algo na articulação, tá? Vamos dizer, eu não entendo nada disso, de joelho, mas vamos dizer que exista um líquido ali, lubrificante no joelho para ele poder movimentar. Então, se o joelho está estalando, o problema da pessoa é o líquido, certo? Então, o que acontece? Se esse médico é um especialista e ele chega para a pessoa e fala assim, olha, vem cá, você sabe se o líquido do seu joelho tá baixo ou não? Sabe, a pessoa vai falar, não entendo nada. Entendeu? O que ele pergunta? Ele pergunta da consequência de quem tem líquido baixo. Ele vai perguntar assim, olha, seu joelho estala? Se a pessoa falar estala, ele fala, opa, deve ser isso. Falta desse líquido. Agora, se ele pergunta, seu joelho estala? A pessoa fala, não estala, né? Ele fala, tá, mas e você consegue subir escada? A pessoa fala, consigo. Você consegue fazer exercício? A pessoa fala, consigo. Você consegue jogar basquete? A pessoa fala, não consigo, porque toda vez que eu pulo e que eu caio no chão, eu sinto que o joelho meio que sai do lugar. Aí o médico sabe, opa, então o problema dele é de joelho sair do lugar. Ou seja, ele fala das situações que a pessoa passa e ele fala, acontece isso.
Entendeu? Você joga basquete, você pula e seu joelho se mantém firme ou ele dá uma sambada? Ele vai fazer perguntas de situação. Agora, ele é especialista, ele sabe que se o joelho samba é um problema, se o joelho estala é outro, se o joelho faz aquilo é outro. Ele sabe tudo de joelho, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta aqui, que era, seria legal criar um formulário com as perguntas a fim de descobrir as dores? Esse é um exercício que você faz primeiro, só você escreve no papel quais são as situações que as pessoas podem passar, isso é uma estimativa que você faz, certo? E aí depois você vai perguntar para a pessoa, olha, essa situação acontece com você? Se ele falar que não, segue para a próxima. Se ele falar que sim, você já começa a descobrir qual é a primeira dor, entendeu? Então você lista as situações. E se sua pergunta foi criar um formulário com perguntas a fim de descobrir as dores, se você está falando das situações, isso é um exercício que você tem que fazer sim. É isso que você vai fazer. Pega um caderno, igual esse aqui, pega uma caneta, igual esse aqui, e faça a sua lista, tá bom? É isso. Vamos lá, próxima pergunta. Como abordar e despertar a necessidade do meu cliente? Outra pergunta parecida. A necessidade você desperta conversando com ele, né? E ouvindo quais são as dores que ele tem. Então você vai falar da circunstância que ele pode estar passando ou não. E você vai ver se essa circunstância acarreta um problema para ele ou não. Foi o que eu expliquei aqui no início do vídeo. Próxima pergunta. Como se aproximar e vender sem se tornar chato para o cliente? Cara, essa é muito boa. Porque quem está sendo chato e sentindo que está sendo chato é porque tá agindo como um vendedor, cara. Olha só, o nosso papel como consultor de TI, a gente não pode agir como vendedor, porque a gente estudou vários anos na faculdade, a gente tem conhecimento técnico, a gente é bom tecnicamente, a gente, cara, conhece muito mais de ferramentas, de sistemas, da parte técnica de TI, e a gente sabe que se eu pego um ambiente do cliente, eu pego um projeto, eu sei que eu vou entregar e vou deixar o ambiente do cliente ok e funcionando. Só que, se você agir como vendedor, ficar lá empurrando, pedindo fechamento, pressionando o cliente, sabe? Ou então ligando, e aí, já tem a resposta? Já tem a resposta? Se você age assim, você está agindo como um vendedor e você acaba sendo chato mesmo. E a pergunta era, como se aproximar e vender sem se tornar chato para o cliente? Ó, quando uma pessoa é chata, é o seguinte, relação humana, tá? Todo mundo tem um amigo que é chato, certo? E todo mundo tem um amigo que gosta. Todo mundo. Então você pensa, normalmente as pessoas que a gente gosta mais são as pessoas que nos ouvem, que deixam a gente falar, não é? Então, as pessoas, normalmente numa relação de amizade é o seguinte, você chega, compartilha várias coisas suas, coisas pessoais, objetivos que você tem, problemas que você tem, você compartilha isso com um amigo, certo? E seu amigo te ouve. E aí, em um outro momento, o seu amigo também, quando ele precisa, ele compartilha com você algumas coisas dele, pessoais, tá? E é assim, certo? Agora, normalmente uma pessoa chata, muitas das vezes, são pessoas que a gente não tem a oportunidade de a gente falar, se abrir, sabe? São pessoas que não têm essa proximidade. Aí, normalmente, a gente acha que a pessoa é chata. Por quê? Porque a pessoa ela chega, ela só fala dela, ela só quer saber o que interessa pra ela, e muitas vezes ela não tá nem ligando pra mim. Isso é no âmbito de relacionamento entre pessoas, tá? De amizade. Em vendas, é a mesma coisa. Então, você é chato se você chega e só quer falar de você. Você quer falar, o foco tá na sua empresa, o foco tá na sua solução, tá no produto que você vende, tá no tempo que você vai levar pra entregar, tá, cara, tá em tudo sobre você. Entendeu? Você quer explicar o recurso técnico, você quer que a empresa do cara se adeque nos processos que o seu sistema tem, entendeu? Você quer dizer para o cara o que é certo para ele fazer, o que é errado. Você quer educar o cliente e o momento de educar não é agora, não é no momento da venda, não é na hora que você senta e faz uma reunião. Aí esse é o maior erro. Quem quer educar o cliente vai educar de outra forma. Vai educar com posts na internet, com vídeos, materiais explicativos no site na internet. E aí, quando você dá esse material, quem tem interesse em aprender aquilo, ele vai até o site e aprende. Agora, numa reunião, não eduque o seu cliente, tá bom? Guarda isso que é muito importante. Se você está numa reunião com uma pessoa, o objetivo não é educar mais. Se você quer educar, monta um site. É igual o conceito do jardim.
certo? Vamos dizer, eu quero fazer um jardim na porta da minha casa. E aí eu monto o jardim lá e eu deixo o jardim mais bonito possível, porque a minha intenção é atrair, por exemplo, as borboletas para vir nesse jardim ali e ficar. Entendeu? Se a minha intenção é atrair as borboletas, eu tenho que montar esse jardim e a borboleta vem até mim. Não sou eu que escolho se eu quero que ela venha ou não. Entendeu? Então por isso que eu construo um jardim, para que a borboleta tenha o interesse de vir. Então, para educar o cliente, é a mesma coisa. Você vai construir o seu jardim, você vai construir o seu site com vários materiais, vários informes informativos e tal. Quem tiver interesse, vai lá. Quem não tiver, vai te chamar para fazer uma reunião. E aí, quem não tem interesse, ele tá te chamando para fazer uma reunião. E o que você tem que fazer? Ouvir a pessoa. Ver o que está motivando ela, quais são os problemas, o que ela quer, qual é o resultado que ela quer. Entendeu? Então, é diferente. Não eduque o seu cliente em uma reunião de vendas, tá bom? E o Denison concordou aqui e botou um joinha, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E com relação a ser chato, é que quem é chato é porque tá fazendo trabalho de vendedor, tá? E quem trabalha com TI não é vendedor. A gente não é vendedor de shopping, a gente não é... Cara, é diferente. Você faz um treinamento de venda genérico e ele te passa uma série de técnicas lá para contornar a objeção, para responder isso, para responder aquilo, para pedir o fechamento da venda, para falar o preço e ficar quieto, né? Quem já fez sabe. Então, só que na TI isso não aplica, cara. Porque, basicamente, se você pega um vendedor de shopping, um vendedor do ramo imobiliário, um vendedor de concessionária, eles não vão conseguir vender TI. Não vão, tanto não vão, que a grande maioria, que é vendedorzão assim, tradicional, precisa de ter um pré-venda do lado, que é uma pessoa técnica. Ele vai lá, fala meia dúzia de palavras e o técnico faz a parte dele. Então, quem tem conhecimento técnico tem que vender de forma consultiva e tem que se tornar um consultor, de modo que você faça reunião com o cliente, você apresente, mostre valor, crie desejo e o cliente queira comprar no final. É isso, tá bom? Então você não é chato quando você segue esse framework. Então, se a sua pergunta era como vender sem ser chato, a minha resposta é siga esse framework, tá bom? Siga o meu framework que funciona muito bem. Vamos lá. Qual a melhor técnica de prospecção para novos clientes? Olha, eu adoro prospectar através das redes sociais. Eu acho que, na minha opinião, é a melhor técnica. Você cria um anúncio, certo? Focado no problema que os clientes têm e você dispara esse anúncio. Se você quiser fazer direcionado, usa o LinkedIn, que você consegue, por exemplo, segmentar empresas. Segmentar empresas, tamanho de funcionários de empresas, consegue segmentar o cargo da pessoa que você quer mostrar, consegue segmentar a região. Então, usa o LinkedIn. O que você vai fazer? Um post, esse post tem que falar do problema que a pessoa tem. E se a pessoa se interessar por aquilo, por exemplo, vamos dizer, eu tô lá no LinkedIn, tô lá navegando, rolando o feed lá, tô rolando. Daqui a pouco vem um post e esse post fala assim, na sua empresa acontece isso. Eu falo, caramba, acontece. Você quer receber uma análise grátis, uma consultoria grátis, quer receber, um checklist, quer mais informações? Clique aqui. Eu falo, cara, isso acontece, deixa eu clicar. Clico, tem que cair numa landing page. Conceito da landing page é o conceito do corredor com uma porta. Sabe, conhece esse conceito? Quem conhece, escreve assim, conheço, e quem não conhece, escreve não conheço. Então, o conceito de landing page é o mesmo conceito do corredor com uma porta. O que é o corredor com uma porta? Isso aí tem muito em filme de ficção, tá? É o seguinte, imagina, eu tô num prédio, eu subo de elevador. O elevador chega no andar. O SM Martins não falou que não conhece. Então vamos lá. A Michelle também falou que não conhece. Subo no andar. Abre a porta. Eu saio. Quando eu saio, tem um corredor comprido. Esse corredor só tem parede desse lado e parede daquele outro. E atrás tem um elevador. Eu saí do elevador e tô andando. Lá no final do corredor, ele é comprido, tem uma porta, certo? E aí eu vou andando. Quando eu chego e tô olhando o corredor, ele tá iluminado, não tá escuro, não é filme de terror não. E aí eu chego na porta e eu olho. Na hora que eu chego na porta, eu vejo que tem uma maçaneta para abrir. E aí eu tenho duas opções. Ou eu abro a maçaneta e entro nessa porta,
ou eu olho para trás, volto pro elevador e pego o elevador e vou embora. Só tem essas opções. Então pensa, conceito de landing page é conceito de corredor de uma porta. O que isso significa? Quando eu faço um anúncio, a pessoa clica, ela cai na landing page, a landing page ela tem que ser essa minha porta do meu corredor. Dentro da landing page eu tenho que ter ali a estrutura, uma chamada falando para a pessoa o que eu estou prometendo para ela, o que ela ganha, certo? Por estar ali. E embaixo um formulário. Esse formulário tem que ser para a pessoa deixar o contato dela. E aí, se ela deixar o contato dela e salvar, esse contato vem para você. Ele cai para você, para sua empresa de TI, certo? E aí depois você entra em contato, você liga, você marca, vai marcar uma reunião com ela. Mas é isso. Nessa página não é site. Você não pode ter menu para ele clicar e sair navegando para outras áreas. Não tem mais informação sobre você. Ele vai ter só uma chamada, vai ter um formulário. Alguns avançados colocam até um vídeo, sabe, explicando, olha, prazer, não sei o que, eu sou o Ronald, tal, você caiu nessa página aqui, que você vai ganhar análise grátis. Essa análise ela é feita através de um consultor nosso, tal. Então, preenche o formulário aqui abaixo, tá bom? E aproveita, vamos aproveitar, a gente vai trabalhar junto, você vai receber essa análise aí, então não deixa de preencher o formulário abaixo. Vamos dizer, isso é um vídeo. E aqui abaixo está o formulário, embaixo está um botão para enviar, e embaixo você pode botar informações em texto sobre você, sobre seus clientes, mas não vai ter link para a pessoa clicar e sair navegando. Ou ela bota o contato, ou ela sai. Quando uma pessoa bota um contato em uma página, por livre e espontânea vontade, esse contato ele é salvo e automaticamente vai para a empresa de TI, certo? E no marketing, no ramo de vendas, esse contato que a pessoa deixou por livre e espontânea vontade é chamado de lead. E aí você gerou um lead. E aí depois que você tem esse contato, você liga para ele segunda-feira e marca, tá bom? Então é isso, tá bom? Lembrando, faça landing page de forma correta. Cara, o que eu mais vejo é gente fazendo landing page errada. Às vezes o cara tem um site lá no WordPress que tem menu, tem sobre o que fazemos, sobre nós, onde ficamos, nossos serviços, serviço de nuvem, serviço de banco de dados, serviço de segurança, serviço aqui. E aí bota lá, abre uma nova página, bota landing page, entendeu? Aí a pessoa vai na landing page, vê lá, fala, vou ganhar consultoria grátis, mas peraí, deixa eu ver. Aí começa a navegar no site do cara, sai e foi para outro lugar. Então, conceito, ou entra na porta ou volta e pega o elevador. Ou a pessoa deixa o contato dela lá, ou ela fecha o navegador e saiu fora, tá bom? Não tem meio termo, tá? Vamos lá, próxima pergunta. Como vender o serviço de desenvolvimento de software e como conseguir os clientes? Ah, isso é boa, essa pergunta. Seguinte, como vender o serviço de desenvolvimento de software? Todo mundo que quer fazer um software, ninguém quer fazer um software assim à toa, né? De bobeira. Tô sem fazer nada, vou fazer um software agora aqui. Domingão, poxa, tá quarentena? Vou sair de casa não, vou fazer um software, né? Talvez quem pense assim é um estudante. Tá aprendendo, tá estudando, tá começando a desenvolver e tal. Aí talvez o cara tenha o interesse de fazer isso porque ele quer melhorar como desenvolvedor, tá? Mas quem vai comprar, ninguém vai comprar um software. Não chega e fala, vou comprar um software de bobeira. Não. Se eu for comprar um software, esse software, ele precisa ser útil para mim, certo? Então, a sua pergunta é, primeiro, como vender o serviço de software? Então tá, esse software, ele precisa ser útil para mim. Certo. O que acontece? Então, se eu quero ter um software, eu comprador, tá? Eu tenho um objetivo por detrás. O meu objetivo é, quando eu tiver esse software, alguma coisa vai acontecer de diferente para mim, da forma que eu vivo hoje. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma rotina, eu tenho uma rotina no meu trabalho, né? Meu trabalho acontece isso, e na minha cabeça é o seguinte, olha, depois que eu tiver um software, vai acontecer isso aqui, certo? Vamos lá. No ramo de aplicativo, nicho de aplicativo, certo? O que acontece? O empresário, ele pensa, poxa, hoje a minha loja, ela vende assim. Vende com as pessoas passando na rua. Se eu tiver um aplicativo, eu vou poder divulgar também na internet. Então, o que é isso? Mesmo exemplo. Então, a pessoa vivendo a vida dela hoje e ela tem um desejo seguinte, olha, se eu tiver um aplicativo, eu passo a ser assim, certo? Nicho de grandes empresas. Grandes empresas têm vários sistemas.
Então, o gestor lá do time de desenvolvimento, ou às vezes um diretor de TI e tal, ele fala o seguinte, olha, essa área aqui da minha empresa, por exemplo, a área de operações, a área de logística, a área de estoque, sei lá, enfim. Mas fala assim, olha, essa área aqui, área de atendimento a cliente, essa área aqui, eles estão atendendo o cliente chega, vamos dizer, eu sou o diretor de uma universidade. Eu falo, poxa, então chega um aluno para fazer a matrícula e eu não tenho sistema, eu tenho que fazer a matrícula, a ficha ali na mão. Então eu quero ter um sistema que vai fazer a ficha, já vai ser salvo, vai direto lá para o pagamento, vai emitir boleto e tal. Ou seja, então todo mundo que quer um sistema, ele está vivendo uma situação hoje e ele imagina que depois que ele tiver o sistema, ele vai para uma outra situação, um outro estado, tá bom? Então é isso. Isso vale para empresário, o cara que vende de uma forma, ele pensa, pô, quero ter um aplicativo. O cara que está começando do zero, fala assim, ai, cara, poxa, eu tive a ideia de fazer um aplicativo da Uber antes da Uber chegar no Brasil. Eu já ouvi uma pessoa falar isso. Ele falou, eu tive essa ideia e tal. Então, o que acontece? No dia que essa pessoa teve essa ideia, sei lá, 10, 12 anos atrás, quando essa pessoa teve essa ideia, o que ela estava num estado que era, poxa, eu não tenho um aplicativo, eu vejo essa necessidade, e se eu tivesse esse aplicativo, várias pessoas iriam usar e tal, e eu poderia ganhar dinheiro como empresário, certo? Ou seja, então todo mundo que quer desenvolver o sistema, ele tem um planejamento futuro. Ou ele quer resolver um problema que ele tem, por exemplo, no exemplo aqui do diretor da universidade, qual é o problema? É baixa produtividade, né? Preencher ficha na mão, ou ele quer resolver esse problema, deixar tudo automatizado, reduzir erros e tal, aumentar a produtividade, ou ele quer, ou ele está vislumbrando um ganho no futuro, ou está indo no desejo, sabe? No sonho, no desejo. Eu tenho um sonho de ter uma empresa, tenho um sonho de ter um negócio próprio, tá? Ou é um ou é outro. Então, primeira coisa, você quer vender desenvolvimento, você tem que focar ou em problemas que as pessoas passam ou desejo que as pessoas têm, certo? Então, quando você vai vender desenvolvimento, é diferente. Você vender para um cara que é empreendedor nato, que tem 5 empresas, certo? Ele quer abrir a sexta, que é uma empresa na área de tecnologia, é diferente de um cara que é um gerente de TI de uma grande corporação, que às vezes ele precisa fazer uma integração. Eu preciso exportar as informações que estão nesse banco de dados aqui para ir para sei lá, minha empresa, ela faz entregas, certo? Entregas pesadas de caminhão. Então, poxa, eu preciso fazer o seguinte, cara, dar um aplicativo, cara, preciso desenvolver um aplicativo que vai ler aqui do banco de dados e tal, e o caminhoneiro vai estar lá na rua, vai abrir esse aplicativo, vai estar conectado pelo 3G e vai ter a informação lá que ele precisa. Cara, preciso desenvolver isso, porque o caminhoneiro hoje ele tem que ligar para a central, e aí demora, e tem vários problemas, ou seja, entendeu? Então, você tem que pensar o seguinte, cara, quais são os problemas que as pessoas têm? E aí você prospecta em cima dos problemas. Se você vai prospectar para empresários, cara, prospecta no sonho, né? Você quer abrir uma nova empresa, quer tirar sua ideia do papel, quer fazer um novo aplicativo de tecnologia. Se você vai prospectar para gestores de TI, de grandes empresas, cara, prospecta do tipo, olha, a sua equipe de desenvolvimento já está 100% ocupada, ou você tem projetos de novas tecnologias, mas que a sua equipe ainda não tem grandes expertises nessas tecnologias, você quer melhorar o seu site está lento, você precisa fazer integração de banco de dados, precisa criar aplicativos internos, coisas que as pessoas precisam, tá bom? E é isso. E aí falou como conseguir os clientes. Como conseguir? Primeiro prospectando, depois fazendo reunião, depois mostrando valor, depois criando desejo, depois provando valor, depois indo para negociação e fechamento, envia proposta e fecha, tá? É assim que você consegue os clientes, tá bom? E outra coisa, eu fiz um vídeo essa semana falando sobre... alguém me perguntou, né? Falou, eu sou muito pequeno, Ronald. Eu não consigo vender para grandes empresas. Cara, isso é a maior mentira que existe. Isso é o maior mito que existe, certo? Quem não consegue vender para grandes empresas é porque não sabe qual é a lógica por detrás de uma contratação, tá? Toda grande empresa, todo gestor de uma grande empresa, antes dele assinar um contrato, ele está avaliando o risco. Então ele está pensando, poxa, se eu fechar com esse cara aqui, que está vindo aqui, está me prometendo tudo aqui, está dizendo que vai fazer e vai acontecer. Se eu fechar com ele e ele não entregar tudo isso que eu estou falando, cara, eu vou ser penalizado, né? Vai pegar mal para mim, para minha imagem.
certo? Eu posso até correr risco de eu ser mandado embora, de ter pago aqui um fornecedor tão pequeno, sabe? Pequeno que eu digo é de uma pessoa só, e essa pessoa não ter me entregue o serviço prometido, tá? Então, muitas vezes esse gestor está avaliando, poxa, mas será que é confiável? Será que vai dar certo? Será que ele vai entregar tudo isso que ele está prometendo mesmo? Então, o gestor ele vai tá pensando, está avaliando isso. Então, se você sabe que ele está avaliando o risco em te contratar, o que você faz? Você remove o risco dele, tira o risco do ombro dele e bota o risco nas suas costas. Então, você chega para ele e fala, gestor, é o seguinte, então, eu te apresentei, você viu, ó, o Martins, o S. Martins aqui. Ele falou que é o meu caso. Então, S. Martins, eu fiz um vídeo essa semana, já saiu do ar, foi na live. Foi como uma microempresa deve fazer para começar a conquistar seus primeiros clientes, tá? Então, entende essa lógica. Você vai tirar o risco do seu cliente, vai botar o risco para você. Então, olha só, mas você só consegue fazer isso se você criou desejo, mostrou valor, sabe? O cliente realmente está confiante que aquilo que você está prometendo vai ser bom para ele. Você só consegue fazer isso se você criar desejo antes. Se não criar, não adianta nada. Por isso que é a sequência, né? Então, primeiro você cria desejo para depois você colocar a proposta. E aí você vai chegar para o cliente e falar, cliente, olha, então é isso. Tudo que eu te apresentei, eu garanto para você que eu vou entregar. E, inclusive, eu dou garantia, tá? E quando eu falo garanto, é a garantia mesmo, formalizada, em contrato, no documento. É o seguinte, tá vendo esse escopo aqui? Aí mostra o escopo. Olha, essas atividades, isso aqui eu vou fazer para você nessa data aqui. Então, se isso aqui, nessa data, não estiver pronto, olha, você não precisa me pagar. Inclusive, pode encerrar o contrato e você não tem obrigação de fechar contrato comigo, porque eu garanto que eu vou entregar para você, tá bom? Você não tem risco em me contratar. E aí, o que o gestor pensa? Ele fala, então beleza, se esse cara está se garantindo, né? Eu também estou garantindo meu emprego. Porque se eu contratar errado, ele não executar e vier alguém aqui da empresa falar, você contratou errado e tal, eu falo, cara, o cara apresentou bem, o gestor vai pensar, vai se defender, falar, poxa, esse fornecedor apresentou bem pra caramba aqui, todo mundo confiou, e ele deu até garantia, ele disse que a gente não precisa pagar, então a gente não vai pagar não, e inclusive não tem contrato, o contrato foi rescindido. Entendeu? E se você já pagou, você fala que se o cliente paga primeiro para você começar, você fala que devolve o dinheiro. Fala, em contrato ele falou que vai devolver o dinheiro, a antecipação aqui do projeto. Ou seja, então o risco do gestor saiu. Mas só que você vai fazer isso de forma condicional. Por exemplo, a gente sabe que em TI existem duas atividades. A nossa atividade como consultor, né, da nossa empresa, e existe atividade por parte do cliente. Então muitas vezes você vai fazer uma implementação de um projeto, e aí você vai montar lá um ambiente novo e tal. Só que, poxa, a sua função é instalar o sistema. A função do cliente é montar o servidor. A sua função é instalar as ferramentas de segurança. A obrigação do cliente é de passar quais são os logins, as senhas, tá bom? Então você vai botar isso descritivo no cronograma. E a sua garantia é condicional. Fala, cliente, olha, essa aqui são as minhas atividades, essa aqui são as atividades da sua equipe. Aqui eu estimei aqui os dias que eu estou fazendo as minhas, só que aqui também estimei os dias que eu estou fazendo as atividades da sua equipe, que a sua equipe vai ter que estar fazendo a atividade. Então, essa é a atividade que a sua equipe precisa fazer nesse dia aqui. Se ele me entregar, tudo isso está no cronograma da sua equipe, se eles entregarem isso nessas datas aqui, eu garanto que o projeto está pronto no final. Tá bom? E aí eu dou a garantia, etc. Então, você remove o risco do cliente comprar de você. Tá bom? É assim que você faz com garantias mais fortes, tá? Pode fazer isso que isso dá muito certo, tá bom? E é assim que começa, então faz isso. Bom, acabou, tem 1 minuto e 10 aqui. Gente, não sei pra vocês, mas pra mim foi muito bom. É isso, grupo de Telegram aqui na minha bio, e se você tá vendo no YouTube, tá na descrição desse vídeo, tá bom? Gente, é isso, te vejo no grupo do Telegram, onde eu vou postar um áudio adicional. Boas vendas!